Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz em trazer para vocês hoje mais uma atração na nossa Semana da Tomada de Decisão. Meu amigo, professor, consultor, pesquisador, Rony Figueiredo, uma das maiores autoridades brasileiras em processo decisório, em tomada de decisão, gestão de mudanças, inovação, estratégia, enfim, essa fera vai conversar com a gente um pouco sobre tudo isso hoje, trazendo um pouquinho mais para vocês algumas reflexões muito importantes para vocês que querem e precisam tomar decisões inteligentes, decisões vencedoras. Rony, seja muito bem-vindo à nossa Semana da Tomada de Decisão. Olá, Cláudio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite para participar da Semana da Tomada de Decisão. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco da nossa experiência acumulada aí no decorrer das nossas vidas profissionais com essas pessoas super interessadas em efetivar um processo de mudança, em tomarem decisões nas suas vidas, sejam pessoais e até mesmo profissionais. Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o assunto decisão, mas decisão num contexto chamado mudança. E pensar que a mudança não é simplesmente uma virada de chave. A mudança é um processo que você precisa estruturar para que você consiga realmente conquistar uma mudança efetiva na sua vida. Seja uma mudança de uma residência, seja mudança para comprar um carro, seja mudança para sair do país, seja mudança na sua carreira. Qualquer alteração, como eu digo, qualquer alteração de estado físico, ou até mesmo mental, que é o mais difícil de se fazer, que é o comportamental, é preciso estabelecer uma decisão para mudar. Isso que a gente vai conversar um pouquinho, não só agora, mas principalmente na Semana da Tomada de Decisão, Cláudio. É isso mesmo, Rony. E trabalhando um pouquinho nesse processo de mudança, a gente sabe o quanto é difícil você sair da sua zona de conforto, né? Como é difícil você dar o próximo passo e, de fato, decidir agir em relação a uma decisão. Isso você tem estudado, Rony? Isso é normal nas pessoas? É normal nas pessoas e também nas empresas? Sim, super normal. As pessoas não sabem o que vão encontrar do outro lado da ponte. Então, ou seja, é uma caminhada. Você tem que dar passo a passo a cada dia, mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender o motivo que vai te levar a ir para o outro lado. Você saber o que tem do outro lado em termos de oportunidades, saber como reconhecer essas oportunidades, mas para saber, você precisa buscar a informação, que é a grande palavra-chave do nosso evento, que a gente vai estar participando da Semana Tomar Decisão. É buscar a informação. Só que buscar a informação é um grande desafio hoje, porque a quantidade de informação que a gente tem disponível, qual é a informação que a gente deve utilizar para simplesmente planejar a nossa decisão e efetivar essa decisão. Esse é o grande desafio. Qual é a primeira informação, qual é o primeiro passo? É isso que a gente vai trazer. Isso, Rony, que você fala é extremamente importante. Só para você ter uma ideia, algumas pesquisas americanas, elas revelaram que nos últimos 5 anos, nós produzimos mais informação do que nos 5.000 anos anteriores de história. Realmente é muita informação. Vivemos na era do prosumidor. Nome esquisito, né? Nós somos todos prosumidores. Isso o Alvin Toffler colocou como produtores e consumidores de informação, tudo isso junto e misturado. Quando você fala informação, eu concordo inteiramente com você, informação é a matéria-prima com a qual nós trabalhamos e a matéria-prima também para o processo de tomar decisão. Uma decisão sem ter as informações relevantes, as informações essenciais para te ajudar a tomar decisão, fica complicado, né? Sem boas informações, será que é possível tomarmos boas decisões? É muito difícil, sim. Eu digo que tem duas coisas muito importantes. Primeiro é o indivíduo querer tomar a decisão. Por mais que ele tenha a informação precisa, a informação assertiva para tomar a decisão, mas se ele não quiser se movimentar, dar o primeiro passo para efetivar essa mudança, dificilmente ele vai conseguir usar a melhor informação que esteja disponível. Porque o primeiro passo deve ser quebrar a resistência. E essa resistência, geralmente, ela surge em função daquele sentimento que todos nós temos, até mesmo em atravessar uma rua com sinal aberto, chamado de medo. O medo é o desconhecimento do que vamos encontrar do outro lado. Por que eu tenho que mudar? E se eu mudar, o que eu vou ganhar com essa mudança? Então, as pessoas ficam preocupadas. Primeiro, eu mudo por qual motivo? Por uma questão de necessidade. Se eu não mudar, o ambiente faz com que eu mude. E segundo, se eu tiver que mudar, eu tenho que mudar para onde? Qual direção que eu sigo? E se eu vou mudar e sei para qual direção seguir, quais são os passos que eu tenho que estabelecer para conseguir ter uma mudança em forma de transição para que ela seja muito tranquila e me leve ao resultado que eu quero. Eu lembro que uma das nossas colegas, se eu não me engano, a Joyce, a professora Joyce, fala muito sobre isso, sobre a questão de carreira, na mudança. É verdade. Usa muito o termo transição de carreira. Para você fazer uma transição na carreira, você precisa efetivar um processo de mudanças, estabelecer passos a passo para que você possa transitar na sua carreira e progredir na mesma. Assim também é no mundo dos negócios como um todo. Rony, você coloca essa questão do planejamento, me lembra
Aquela velha história da fábula Alice no País das Maravilhas, Alice perdida na floresta, se encontra diante de uma decisão a ser tomada. Na frente dela tinha uma bifurcação. Ela não tinha a menor ideia se deveria seguir para a sua esquerda ou para a direita. Aí, nesse momento de indecisão, ela paralisou. Paralisou e pede ajuda, enfim, para quem estiver perto, mas não tinha ninguém perto, só o gato que estava na árvore. Aí pede ajuda, seu gato, por favor, me ajude, qual é o melhor caminho? E o gato responde com uma outra pergunta, Alice, para onde você quer ir? Sem saber para onde ir, ela diz, eu não tenho a menor ideia. Aí o gato sentencia, ora Alice, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você que está nos assistindo agora não souber para onde ir, qualquer caminho serve. E a nossa pergunta para você, qualquer caminho vai te levar a atingir o resultado que você espera? Vai atingir os seus objetivos? Vai atingir o seu propósito? Realmente é difícil, né? Quer dizer, a gente imaginar que pode deixar a nossa vida ao acaso. E esse planejamento que você fala, Rony, é essencial. Só que a gente vive numa era do fazejamento, na é verdade. Nós começamos a fazer as coisas, depois paramos para pensar naquilo que foi feito. Está tudo errado, né, Rony? É tudo errado. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito de usar para tirar as pessoas da zona de conforto. Eu digo o seguinte, se você não tem uma mudança planejada, com toda convicção, certeza, você fará parte da mudança de alguém. Então, o que você quer fazer? Fazer parte da mudança de alguém é deixar a mudança a critério de outros. Ou você quer estabelecer e se antecipar e colocar a decisão nas suas próprias mãos. Eu lembro de uma grande colega consultora, que foi uma mentora que eu tive na minha carreira de consultoria, ela dizia assim, Rony, nós precisamos assumir a decisão sobre a nossa vida. Então, assim, tome a vida nas suas mãos, tome o controle da sua vida nas suas mãos. Só você pode mudar, mas ninguém vai poder mudar por você. Então, esse é o primeiro princípio, eu nunca mais esqueci. Assuma a decisão de mudar. Esse é o primeiro ato. A partir daí, se você não tem as condições, os recursos, as ferramentas, as técnicas, os métodos necessários para efetivar essa mudança, na sua tomada de decisão, procure profissionais, procurem pessoas que já vivenciaram esse processo de decisão. Ou participe, é claro, principalmente da Semana Tomar Decisão, com o Cláudio Starek, com a Joyce, né? Comigo, com os grandes profissionais que estarão aqui para te auxiliar nessa tomada de decisão. Mais importante. Você está me trazendo uma lembrança, uma conversa que eu tive com um amigo meu, um grande empresário de muito sucesso, e eu perguntei para ele qual é o segredo desse seu sucesso, o que ele fez de diferente, qual foi a decisão que ele tomou que foi mais assertiva. Ele falou, olha, cedo na vida dele, ele teve que despertar para três coisas, 3 pontos essenciais, 3 pilares, que ele considera os 3 segredos universais para o sucesso. Sabe quais são, Rony? Primeiro desses segredos, preparação. Ele falou para mim, olha, Cláudio, se você não se preparar, você não vai alcançar nenhum resultado. Segundo segredo para ele, preparação. É a preparação em que você precisa realmente estar pronto para quando a oportunidade passar. Porque se você não estiver pronto, preparado, quando ela passar na sua frente, você não vai enxergar essa oportunidade. E o terceiro segredo, não podia ser diferente, né? Preparação. Então ele coloca que realmente a gente precisa estar muito bem preparado para enfrentar qualquer que seja a realidade. Faz sentido isso para você? Total. É o velho ditado, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É verdade. Assim, se você quer atingir o êxito em qualquer tipo de mudança, qualquer decisão, tem que treinar muito. Eu digo que você, hoje em dia, muitas vezes falam, as pessoas comentam, quando passam comigo na rua, dizem assim, mas qualquer decisão que a gente tem, a gente precisa experimentar situações. Eu digo, mais do que experimentar situações, a gente precisa experienciar as situações. Boa essa, gostei. Parece uma questão semântica, mas faz total sentido numa decisão. Quando você experimenta, geralmente você está fazendo parte de uma mudança de alguém, algo que já aconteceu, você segue aquele caminho já construído, que não vai ser ideal para você. Quando você experiencia essa mudança, você constrói o seu caminho e você mesmo experimenta o seu caminho. Faz total diferença, porque nessa experienciação da mudança, as decisões que você está tomando te levam a ganhar e te levam a perder. Mas a perda pode ser um aprendizado que vai te gerar um ganho no futuro. Então, o ponto principal é, evite o medo e se movimente. Dê o primeiro passo, experimente, faça sentir o que é sair da zona de conforto. E aí, sem sombra de dúvida, você vai conseguir encontrar outras alternativas para a mudança. E a gente sabe o quanto é difícil sair da zona de conforto, né? Vencer o que a gente chama, né, Rony, do Complexo de Gabriela. Você conhece o Complexo de Gabriela? Eu nasci assim. Só não conhecia a Gabriela, mas o Complexo... Sempre assim. É verdade, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim, sempre Gabriela. Isso talvez seja um dos grandes problemas que bons profissionais, que grandes empresas enfrentam, né? A zona de conforto. Sair da zona de conforto, sair realmente do seu estado cômodo, é muito complicado, é muito difícil. Sem dúvida, nós brasileiros temos uma característica, sem querer generalizar, a gente tem uma característica de posse,
né, de controle sobre a situação. Então, a gente brinca que é o modelo ET, né? Minha casa, meu carro, minha cadeira, minha mesa. Isso cria uma falsa segurança de posse que, às vezes, te limita a dar no primeiro passo, que é abrir mão, porque se você não conseguir se movimentar, certamente é porque você está preso, né? A gente tem em termos comportamentais na mudança, a gente diz que tem alguma crença que é limitadora no seu processo de mudança, algo que você acredita, que às vezes você nem sabe por quê, mas você acredita e ela está limitando. Ou quando a gente fala em questões de materiais, o indivíduo não quer abrir mão de um carro, não quer abrir mão de uma casa, não quer abrir mão de deixar, às vezes, de comer num restaurante, porque ele se sente confortável naquele ambiente, se sente seguro. Mas ele sabe que precisa abrir mão, sim, para poder conquistar novos desafios. Não tem como você ficar em dois lados da rua, né? Ficar do lado A e do lado B. A perna não chega dos dois lados, as pernas não chegam dos dois lados. Então você tem que escolher, ou você vai andar do lado esquerdo da rua, ou você vai andar do lado direito. É a famosa zona de desconforto que o Bernardinho coloca bastante, né? No livro dele, Transformando o Ordem em Ouro, ele coloca isso e realmente me chamou muita atenção. Quer dizer, toda vez que ele ganhava com a seleção brasileira de vôlei, seleção brasileira masculina de vôlei, um título, ele fazia com que a equipe treinasse uma hora mais cedo no dia seguinte. E ele diz no livro dele que isso era essencial, porque num esporte de alta performance, assim como a vida, as decisões, a vitória, ela é conquistada no detalhe. E se a equipe não estivesse muito bem preparada para conquistar esse detalhe, eles acabavam perdendo o jogo. Sem dúvida, eu digo que é provocar o caos. Aí quando eu falo provocar o caos na mudança, a pessoa vai criar um tumulto. Não, provocar o caos não é criar um tumulto. Provocar o caos é criar um pouco de desconforto para que você consiga se movimentar. É sair da inércia. Né? É como se você estivesse pegando o seu carro e colocando numa ladeira que tivesse um pouco de inclinação e deixasse esse carro fluir. É você se experimentar ou experienciar, como eu comentei ainda agora. É você se permitir a dar o primeiro passo para sair da zona de conforto. Porque zona de conforto é muito bom até um certo ponto. Ou você sai dela, ou alguém vai te empurrar para fora da zona de conforto. Esses são a pior situação possível, né, Rony? Rony, eu estava, na verdade, pensando nessa sua fala, e aí me lembrou uma história bastante interessante do Amir Klink, que num dos últimos projetos dele, que foi a circunnavegação no continente ártico, ele teve que projetar e construir um barco. Ele batizou de Paraty 2. E o Paraty 2 foi construído realmente para enfrentar condições atmosféricas e marítimas muito adversas. E exatamente isso foi o que ele encontrou nos 30 primeiros dias de viagem. Ele conta no livro dele que, ao longo desse período, ele enfrentou ondas de mais de 4 metros de altura em pleno ar, pleno oceano, tempestades que chegaram a durar 11 dias e temperaturas, Rony, que variaram até menos 40 graus Celsius. Vocês imaginam que é menos 40 graus? Bom, pessoal, depois de enfrentar todas essas adversidades atmosféricas e marítimas, ele conseguiu ancorar o Paraty 2 numa baía. Estava quase dormindo, exausto, né, depois realmente desse esforço fenomenal que ele, a equipe dele, o time dele fizeram, quando ele ouviu um barulho esquisito. Como é um navegador experiente, ele saiu apressado da cabine para ver o que se tratava. E se deparou, Rony, com uma das imagens mais lindas da vida dele, que era a reação química provocada pelo degelo da água doce em contato com a água salgada do mar. Aí ele pensou, poxa, eu tenho que registrar esse momento. Mas quando ia voltar para a cabine para pegar a sua máquina fotográfica, chamar o fotógrafo da expedição, ele lembrou que ia ficar mais um ano lá. Então, na percepção dele, na visão dele, com certeza outros momentos iguais àquele, ou quem sabe ainda mais belos, iriam voltar a acontecer. Rony, nos 367 dias que ele continuou lá, nunca mais, pessoal, aquele fenômeno se repetiu. Então, qual é a lição que a gente pode tirar dessa história? Só existem 2 momentos das nossas vidas em que nada pode ser feito. Um foi ontem, porque já passou. Decisão não tomada, não volta atrás. E segundo é amanhã, porque ainda não chegou. Isso hoje é o melhor momento para a gente tomar as melhores decisões. Não é isso, Rony? Sem dúvida. O próprio Amir Klink, eu assisti uma entrevista com ele, que complementa muito bem a sua fala, bem colocada, que ele foi entrevistado na segunda vez que ele deu a volta ao mundo, no veleiro, e aí perguntaram para ele assim, mas por que você fez a rota diferente da primeira vez, já que você tinha tudo mapeado no GPS, todos os recursos aí identificados? E ele colocou muito bem essa fala. Ele disse, na minha vida, eu só passo num único lugar apenas uma única vez. Olha que bacana. Para ele, uma única vez. Isso significa, na prática, criar o caos. O que é criar o caos? É criar o desconforto de criar uma experienciação diferente para que ele possa ter um aprendizado diferente. Então, o fato de mudar é muito grandioso, porque ele te traz aprendizados. O fato de você decidir na sua vida, mesmo que você perca, também te dá um aprendizado muito interessante. O importante é experimentar e experienciar o máximo que você quiser e que você puder. É o que a gente fala sempre, né? Uma decisão ruim, ela é sempre melhor do que a não decisão. Né, de você realmente não tomar uma decisão. E isso a gente precisa cuidar bastante. E o processo de tomar decisão, Rony, tem muito a ver também com o processo de inovação, não é verdade?
E, sem dúvida, eu falo assim, você sabe o que você tem que fazer para inovar? O indivíduo fala assim, não. Então eu pergunto na sequência, você sabe o que você não deve fazer para inovar? Se você não sabe o que fazer, pelo menos você tem que ter certeza do que não deve fazer. Já é um começo. Já é um grande começo para você poder inovar dentro de uma organização, até mesmo inovar, seja por questões de montar um próprio negócio, como a gente fala muito no princípio do empreendedorismo, que hoje está em alta, está em voga no mercado. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa, nessa nossa semana da tomar decisão. É realmente é um privilégio para a gente ter você aí nesse time, conversando, explicando, provocando as pessoas a refletirem um pouco mais sobre a sua decisão, sobre o que impede e o que facilita, né, a tomar a decisão. Eu quero te facultar aqui algumas palavras, as suas considerações finais, para que você faça o seu fechamento da sua participação da nossa semana da tomar decisão. Muito bom, Cláudio. Eu queria agradecer o convite feito por você, porque sempre participar dos seus projetos é um prazer, é uma honra, e são projetos de sucesso, são projetos vitoriosos. Então, a segunda mensagem que eu quero deixar para todos é que participem, porque é um evento gratuito e é uma semana muito rica, feita com muito carinho, com muita dedicação, para compartilhar de um saber, de um conhecimento de vários profissionais que vêm internalizando aí no decorrer da sua vida profissional. Participem, porque vai valer a pena, e convide os amigos para participar, além de você mesmo participando, convide seus amigos, porque vai ter muito assunto para conversar após a semana do tomar de decisão. Com certeza vai, Rony. Se você perdeu algum dos nossos vídeos, alguma das nossas apresentações, não perca tempo, vá agora no nosso site, decisõesinteligentes.com.br, e assista, vai estar disponível para você. Rony, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza, generosidade de compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência, e fique com a gente, que eu volto já amarrando um pouco essa fala sensacional e muito motivacional do Rony Figueiredo. Até já, pessoal. Fique com a gente. Até já. Então, o que vocês acharam da fala do Rony? Muito interessante, não é verdade? Rony tem essa característica de fazer e criar uma série de analogias, fazer ponte com vários pontos importantíssimos no processo de tomar a decisão. Gostei muito quando ele falou da experienciação, né? Não vale a pena você só vivenciar, você tem que experienciar algo. E agora eu vou amarrar um pouquinho os conteúdos dele. O que nós aprendemos com a fala do Rony? Primeiro, eu queria fazer um paralelo com esse pensamento do Anthony Robbins, um dos maiores coachings do mundo, que diz que nos momentos de decisão que seu destino é traçado. E eu pergunto para vocês, provocando cada um de vocês, vocês estão preparados para decidir sobre o futuro de vocês? Vocês estão preparados para começar realmente a trabalhar de forma mais assertiva nas decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia? Por isso, pessoal, eu queria lembrar a metodologia dos 4 As. É entender que tomar a decisão deve ser encarada como um processo que tem começo, meio e recomeço. Não pode ter fim. Dentro do processo da tomada de decisão, eu começo com a avaliação. Na avaliação, é o diagnóstico que eu faço, é a busca das informações. Lembrem sempre que sem boas informações é impossível tomar boas decisões. Por isso, quanto melhor forem as informações que vocês puderem reunir para que vocês possam tomar melhores decisões, é evidente que vocês conseguirão tomar decisões melhores, decisões mais inteligentes. O segundo A é o A da análise. Ok, depois de eu recuperar todas as informações que são relevantes, eu vou analisar essas informações para escolher qual é o melhor caminho. E aí vem o terceiro A, que é o A da ação. Ok, escolhido o caminho, é hora de agir. Não adianta você tomar uma decisão sem ação, que é o terceiro extremamente importante. E o quarto A é o A da aprendizagem. É uma análise final que nós fazemos para entender se a decisão que foi tomada foi a decisão certa, se poderia ter outra decisão mais interessante. Enfim, é acertos e erros no processo, são as suas lições aprendidas. Entender isso, pessoal, é indispensável para que vocês possam tomar decisões melhores, decisões inteligentes. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre um outro ponto extremamente importante. Ouvi outro dia um consultor comentar a palavra accountability. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, uma palavra em inglês que significa responsabilidade ou se responsabilizar por. Mas o mais interessante não foi ele ter citado essa palavra, e sim o oposto. Qual é realmente a atitude oposta do accountability? Vocês sabem qual é? É a desculpability, ou mesmo o empurrability. Será que nós não estamos fazendo isso com as nossas vidas? Estamos empurrando as decisões, estamos postergando as decisões e com isso deixando de tomar decisões importantes, evidente, em função da nossa incapacidade de buscar todas as informações necessárias e analisar, ou até mesmo porque não estamos preparados para a mudança. Então esse é um ponto
que eu gostaria de frisar agora: a relação entre decisão e gestão de mudança. E mais um pensamento que eu acho que vai nos ajudar a contextualizar essa questão. Peter Drucker, saudoso Peter Drucker, um dos maiores gurus da administração moderna, dizia que para mudar não é suficiente colocar todas as novidades naquela velha moldura que temos em nossas cabeças, que são as nossas crenças, que são os nossos valores, que são os nossos objetivos. Na verdade, para mudar, é preciso jogar a velha moldura fora. Eu pergunto para vocês estão preparados para jogar a velha moldura fora? É exatamente isso. Isso é extremamente importante. Se nós não jogarmos a velha moldura fora, é evidente que a mudança não vai acontecer e isso vai dificultar muito o nosso processo de tomar decisão. Gandhi já falava também, que é um outro dos nossos convidados, nesse fechamento da nossa semana da tomada de decisão, que você nunca vai saber os resultados que virão se você não agir. Mas se você não fizer nada, simplesmente não existirão resultados. Sabe o Gandhi? Traduzindo um pouquinho o Gandhi, são 5 pontos importantes que nós precisamos ter em mente. O futuro depende do que nós fazemos hoje, não é amanhã, o que nós fazemos hoje. Ser fiel a nós mesmos e ao nosso propósito. Começamos essa semana falando sobre isso. Você já tem definido o seu propósito, o seu objetivo? Pois bem, esse é um ponto extremamente importante para que você possa realmente tomar melhores decisões. Terceiro, ser a mudança que nós esperamos ver no mundo. Não adianta esperar que o mundo mude se nós não mudarmos primeiro. Quarto, sem ação, você não irá a lugar algum. A lugar algum, pessoal, acredite nisso. Se você não agir, você não vai sair do lugar. E quinto, mude a si mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos mestres do nosso destino. E aí, mais uma vez, te provocando, você é mestre do seu destino? Você tem o destino nas suas mãos? Você sabe tomar essas decisões assertivas, decisões inteligentes? Tem todas as informações para isso? Bacana. Então agora vamos trabalhar a questão da mudança e da transição. Falamos de mudança, mas você sabe qual é a diferença entre esses dois fatores, mudança e transição? Então vamos lá, vamos tentar esclarecer um pouquinho essa diferença. Mudança é um evento, é um processo normalmente externo e dá início a um novo começo. E a transição? A transição já é diferente, não é um evento, é um processo num determinado tempo. Não é um processo externo, a transição é um processo interno, como o Rony falou na apresentação dele. E dá início à mudança, a um novo começo. A transição, ela começa com um final. Olha que interessante. Gostaram dessas diferenças entre mudança e transição? Vocês estão preparados para fazer a transição das suas vidas, das suas carreiras, dos seus negócios também? Então, trazendo um pouquinho uma outra reflexão que eu separei especialmente para vocês, essa fala do Buda. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. O que você acredita, torna-se realidade. Qual é a realidade que você está criando hoje? O que você está fazendo em relação à sua vida? E dentro da curva da transição, são as relações do indivíduo diante de uma possível transição, dessa mudança interna que nós comentamos há pouco. Nós temos aí na linha do tempo, temos começo com angústia, depois um choque, possivelmente temos medo, sentimos medo do que vai acontecer, sentimos às vezes raiva, confusão e dúvida, isso já não vale, aí depois começamos a aceitar. Partimos para a impaciência, ação e só depois para confiança e entusiasmo. Pessoal, esse é um processo natural, todos nós vivenciamos isso. Em que fase, em que estado está a sua transição? A transição da sua vida, a transição da sua carreira, a transição nos seus negócios. Trazendo um pouquinho nisso, quer dizer, quando a gente fala em mudança, são os elementos visíveis, é a ponta do iceberg. Quando a gente fala em transição, são os fenômenos que nem sempre estão evidentes. São aqueles fenômenos que estão submersos. Mais de 2/3 do que nós vemos, o iceberg está submerso. E assim também acontece com a nossa transição. São as nossas crenças, os nossos valores, são os nossos objetivos ocultos, que estão realmente muitas vezes lá no nosso subconsciente. E precisamos entender. Isso é tratar também dos nossos processos internos de compreensão e de transformação, que vão nos ajudar a desenvolver soluções inteligentes, inovadoras, tanto para as nossas vidas, quanto para as nossas carreiras e também para os nossos negócios. Na curva de adesão desse movimento, a gente tem, na verdade, as seguintes situações. 20% das pessoas são reativas. São reativas à mudança, simplesmente resistem à mudança. 30% são os sobreviventes. Nós consideramos os indecisos, parceiros eventuais. Na verdade, esses dois grupos compõem 50% do todo o universo de mudança, são os não aderentes. E nós temos também outros 50%. No final da curva, 30% são simpatizantes
e parceiros eventuais também. E entre os aderentes, nós temos só 20% que são proativos, são os nossos considerados aliados. Em qual desses 4 quadrantes você se encontra? No seu processo de mudança, no seu processo de mudança individual, no seu processo de transição individual. Você é proativo, você é um aliado, você é um simpatizante, um sobrevivente ou é reativo ao processo de mudança? Lembrem sempre, a mudança só começa se você estiver disposto a encarar a mudança, a encarar essa mudança de frente. Nós vemos o mundo de acordo com os nossos padrões, e esses padrões, pessoal, são muito pessoais. Nossos modelos mentais formam exatamente a forma como nós vemos e lidamos com o que acontece conosco. Sempre estamos lidando com as nossas próprias histórias, com as nossas verdades, e exatamente com a nossa verdade, a nossa maneira de ver como as coisas são. Por isso é essencial nos conhecermos muito bem para lidar com essas crenças, para lidar com essas convicções, para lidar com as nossas certezas absolutas. Certezas absolutas é algo que eu vi prejudicar muitos profissionais, muitos bons profissionais, que acreditavam realmente, tinham certezas absolutas e acabavam realmente não tendo o sucesso que eles esperavam. Então, trazendo um pouquinho isso, nós temos que enfrentar essa nossa zona de conforto. Foi o que conversamos na apresentação do Rony, criando zonas de desconforto. Zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem. Olha só que interessante essa frase que eu acho que tem muito a ver com a nossa discussão. Zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem. Você está na sua zona de conforto nesse momento? Ou será que você começa já a passar para uma zona de desconforto? E por isso, pessoal, eu trouxe mais uma contribuição do Anthony Robbins, que são, ele falou, escreve muita coisa, ele escreveu vários livros excelentes, alguns deles, inclusive, estão aqui na minha biblioteca, mas eu gostaria de falar sobre as 6 necessidades humanas, mais precisamente sobre a primeira delas, conforto. Né? As 6 são conforto, variação, significância, conexão e amor, crescimento e contribuir com os outros. Mas hoje eu gostaria de centrar na primeira das necessidades humanas, segundo Anthony Robbins, que é o conforto. Certeza e conforto é a nossa habilidade de evitar a dor e obter prazer que nos leva à busca da nossa segurança e conforto. Segundo esse grande coaching, esse grande consultor, é isso que nos faz não sair do lugar. Faz ficar no mesmo lugar, é muito mais cômodo, na verdade. O que já conheço me deixa mais seguro. É a minha carteira de trabalho, é o salário, a casa, a comida, são os locais que eu mais gosto de ir. Efetivamente me afasta de conhecer alguma coisa nova. Planejamento é o meio e disciplina é a ferramenta. Bom, pessoal, as 2 únicas certezas, na verdade, para quem está centrado e sentado na sua zona de conforto, é que tudo muda o tempo todo, que o tempo não para. Então, que tal sair da nossa zona de conforto? Que tal criar para você uma zona de desconforto? Você vai ver, se você fizer isso, como a sua vida vai ganhar outro sentido, como a sua vida vai conseguir sair da mesmice, sair dessa situação em que você não consegue atingir muitas vezes o seu objetivo. E quando você for analisar, você vai ver que o grande responsável por tudo, sabe quem é? É você mesmo. Somos nós mesmos. Não há outra resposta, não há outra solução, a não ser sair da nossa zona de conforto. Por isso, pessoal, como exercício final dessa nossa semana da tomada de decisão, eu gostaria de pedir que vocês falassem, entendessem um pouquinho o Complexo de Gabriela. Adoro o Complexo de Gabriela, como nós conversamos com o Rony. Eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre Gabriela. Isso é a máxima da zona de conforto. Então vamos vencer o Complexo de Gabriela? Como vencer isso? Então vamos falar sobre as suas crenças limitantes, aquilo que você acredita, as suas verdades absolutas, as suas verdades imutáveis. Descreva quais são essas verdades e qual é a minha proposição para vocês. Mudem essas verdades, criem novas crenças, que sejam crenças intermediárias. Por exemplo, se você não acredita ou tem muita dificuldade de falar em público, ou você fica suado e não consegue, você tem limitações, enfim, realmente mexe com todo o seu metabolismo. Então crie você acha que você não é um bom orador, você não é um bom apresentador. Uma crença intermediária poderia ser, ok, eu sou um apresentador razoável, eu vou encarar a plateia e vou me aprimorar com isso. Então, através da sua crença intermediária, você pode vencer as suas crenças definitivas, as suas crenças limitantes, e com isso você alcançar os seus objetivos. Gostou dessa dica? Então faça isso. Descreva primeiro quais são aquelas são as suas crenças limitantes, as suas verdades absolutas. Depois, descreva ou crie novas crenças intermediárias e comece a acreditar nessas crenças intermediárias para que você possa sair da sua zona de conforto, para que você possa quebrar
com o paradigma do não, para que você possa realmente conseguir alcançar o tão sonhado sucesso. Sucesso tanto nos negócios quanto na nossa vida pessoal. Valeu a pena falar um pouquinho sobre crenças, valores, zona de conforto, zona de desconforto? Foi bom para vocês? Vocês conseguiram realmente pegar e trazer algumas contribuições decisivas para a sua vida, para que você possa tomar decisões melhores, decisões inteligentes? Muito bom. Então eu agradeço vocês a essa presença, a participação ao longo da semana, mas amanhã tem mais. Amanhã eu volto com um live, vou fazer um live para esclarecer as dúvidas de vocês. Vai ser um vivo diferente, um vivo muito participativo, onde vocês vão estar comigo durante esse fechamento da nossa semana da tomada de decisão. Então não perca amanhã o nosso encontro, o último live dessa semana da tomada de decisão. Fique com a gente e até já.